exatamente isso, Américo, que eu vou convidar agora a Luísa Martins para conversar com a gente, né, Luísa? Se na sua visão o presidente Lula estaria ali se antecipando a essa nova possível sanção por parte de Donald Trump, né, com esse artigo, depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor, primeiro boa tarde para o Américo Martins, uma honra dividir a tela com ele neste domingo. O timing, né, desse artigo do presidente Lula é que chama atenção, porque vem num período imediatamente posterior à confirmação da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e antes de serem confirmadas eventuais novas sanções que já são esperadas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem inclusive trabalhado para isso diretamente nos Estados Unidos, como é o caso do filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e isso já era esperado também, inclusive por interlocutores do próprio governo federal, né? Já era esperado que uma condenação do ex-presidente pudesse inflamar ainda mais os Estados Unidos contra o Brasil. Então, o timing desse artigo é o que chama atenção no sentido de Lula tentar ali talvez uma redução de danos, mas também ao rebater, como disse o Américo, isso pode ser interpretado pelos Estados Unidos como uma provocação e aí isso pode de fato acabar gerando o efeito contrário e gerar, né, novas sanções aqui para o Brasil. E isso tem preocupado, claro, o governo não conseguiu até agora solucionar a questão do tarifaço de 50%, que segue em vigor. O Américo falou em uma carta aberta, né? Foi exatamente a impressão que eu tive, porque em um certo momento do artigo, que embora Lula chame de ensaio, uma das primeiras frases do artigo, ele chama o próprio presidente americano Donald Trump. Então ele fala, presidente Trump, vírgula, continuamos abertos a negociar qualquer coisa. Então ele endereça essa questão diretamente ao presidente norte-americano, com quem Lula tem resistido a falar diretamente, né? A gente viu várias entrevistas do presidente brasileiro dizendo, olha, eu não vou ligar para Trump, vou talvez ligar para convidar para vir para a COP30, mas não vou ligar com quem não quer conversar comigo, não vou fazer um telefonema para endereçar esse assunto do tarifaço ou das sanções. Mas o fato é que ele resolveu fazer isso por meio desse artigo publicado no maior jornal, né, dos Estados Unidos, ou um dos maiores jornais, justamente para alcançar o presidente norte-americano sem ter que ligar para ele diretamente. Então, é claro, Lula se coloca como um presidente aberto ao diálogo com os Estados Unidos, mas o que ele quer, na verdade, é evitar novas sanções aqui para o Brasil ou até para os ministros do Supremo, lembrando